Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor André Mota e hoje nós vamos dar continuidade às aulas de matemática do projeto Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre números decimais. Claro, certamente você já ouviu falar, com certeza, mas tem gente que fica assim se perguntando, mas professor, o que é um número decimal? Pessoal, o número decimal são números racionais não inteiros e que são expressos por vírgula. Principalmente no nosso cotidiano a gente vê bastante, né? Quando tem a plaquinha lá de preço. O quilo do feijão, R$ 3,99. O quilo de açúcar, R$ 2,49. Ou seja, é R$ 2,00 inteiros mais 49 centavos, que não é mais R$ 1 inteiro, ok? Mas a gente vai estudar aqui para compreender melhor. Preste atenção. Nós temos aqui exemplos de números decimais. Por exemplo, nós temos aqui 8,9, temos ali 4,8, 0,09, nós temos aqui 0,5, o meio também, como a gente aprendeu, né? A metade. Nós temos 25,1, nós temos 1527,03. A gente tem que ter cuidado porque tem gente que confunde bastante o ponto com vírgula no número. São dois pequenininhos, porém com funções importantes. Para que serve o ponto, professor? O ponto serve para separar as classes, lembram? Unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena, de milhar. Ou seja, a cada 3 ordens a gente coloca um ponto para separar as classes. E a vírgula, para que serve a vírgula, professor? A vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal. A gente vai ver um pouquinho melhor aqui na frente. Vamos lá. Continuando. Olha aqui, por exemplo, como eu estava falando, a gente já aprendeu que a parte inteira tem a sua organização, não é isso? Unidade, dezena, centena, simples, ponto. Unidade, dezena, centena, de milhar, ponto. Milhão, bilhão, trilhão e assim sucessivamente. Após a vírgula, a parte decimal também tem a sua organização. Por exemplo, a primeira casa depois da vírgula, professor, é a casa dos décimos. A segunda casa é a casa dos centésimos. E a terceira casa é a casa dos milésimos. Professor, existem mais casas? Existem sim, pessoal. Após a casa dos milésimos, nós temos décimo, centésimo, de milésimo. Aí depois vem décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo. E assim sucessivamente, seguindo essa ordem. Ok, pessoal? Eu vou escrever alguns números aqui nessa tabelinha, no nosso quadro, para a gente fazer uma leitura. Olha só, é muito simples, preste atenção. Deixa eu tirar aqui o pincel, tampinha apertada. Por exemplo, pessoal, vocês têm ideia de como é que se lê esse número aqui? 5 inteiros, 2 décimos e 5 centésimos. Ou nós podemos ler assim também, 5 inteiros e 25 centésimos, pela última casa, certo? Mas, professor, e se eu ler 5 unidades? Também está correto, certo, pessoal? Olha só esse outro exemplo aqui, olha. Por exemplo, 12,004. E aí, pessoal, como é que se lê esse número? Nós temos aí 12 inteiros, não é? A parte inteira, antes da vírgula é a parte inteira. Nós temos 12 inteiros e 4, isso mesmo, 4 milésimos, porque o 4 está na casa dos milésimos. Olha só para esse outro número aqui, por exemplo, vou colocar aqui 569,071. Como é que se lê esse número? Nós temos 569 inteiros, ou também pela última casa eu posso ler 569 unidades e 71 milésimos, certo? Ou então você poderia ler, nós temos 5 centenas, 6 dezenas, 9 unidades, nós temos lá 7 centésimos e 1 milésimo, ok? Vou colocar mais um exemplo aqui, ó, pessoal. Vou colocar esse exemplo aqui. Como é que se lê esse número aqui? Nós temos 54 centésimos. Isso mesmo. Vou colocar mais um exemplo. Por exemplo, 0,133. Como é que se lê esse número?
nós temos aí 133 milésimos. Fácil, né? Vamos mais um para completar nossa tabelinha? Vamos lá. Eu vou colocar aqui 44,302. Professor, como é que se lê esse número? Como é, pessoal? Nós temos 44 inteiros e 302 milésimos. Fácil, né, pessoal? Então, vamos continuar. Olha só. Eu vou apagar aqui para a gente obter espaço. E agora, pessoal, a gente vai aprender como é que a gente transforma um número decimal em fração. Certo? Muito fácil. Como é que a gente faz, professor? A gente vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, 4,8. Como é que eu vou transformar esse número em fração? Eu coloco o número no numerador em cima sem vírgula e 1 embaixo, certo? Aí a gente observa, quantas casas nós temos aqui após a vírgula? Uma casa. Então, nós vamos colocar apenas um zero. Não é isso? Eu tenho 4 inteiros e 8 décimos. Ou 48 décimos. É a mesma coisa, certo, pessoal? Olha o próximo número aqui, ó. Como é que eu faço mesmo? Eu vou colocar o número em cima sem vírgula e 1 embaixo. Professor, e os 2 zeros? Por que o senhor não escreveu? Porque esses zeros à esquerda ele não tem valor, né, pessoal? Quando está sem vírgula, lembra daquele ditadozinho? Você é um zero à esquerda. Ou seja, não tem valor, certo? Então eu coloco 9 em cima e 1 embaixo. Existem quantas casas, pessoal, depois da vírgula? 1, 2. Justamente, eu vou colocar 2 zeros. Facinho, facinho, né? Vamos só mais um para fixar o conhecimento? 25,1. Como é que eu faço? Coloco o número sem vírgula em cima e 1 embaixo. Pessoal, quantas casas tem aí depois da vírgula? Uma casa. Então, isso mesmo. Eu vou colocar um zero. Pessoal, olha só, é muito fácil. Olha, o 8 está em qual casa depois da vírgula? A primeira casa é a casa dos décimos, então vai ser 10. O 9 está em qual casa? Dos centésimos, então vai ser 100. E 1 décimo, então vai ser 10. Fácil, não é? Vamos para o próximo? Olha só, agora eu tenho um desafio aí para você que está do outro lado. Muito fácil. O que é que você vai fazer? Você vai pegar cada número desse, transformar em fração, como a gente acabou de aprender, e escrevê-los como nós os lemos, certo? Difícil? Não. Pega o lápis, borracha, caneta, caderno, pede ajuda papai, mamãe, irmão, irmã, ao nosso amigo, a nossa amiga, professor, ok? Beijão, abração e fique com Deus. Tchau, pessoal!